Seja muito bem-vindo ao nosso canal Geo Brasil aqui no YouTube. Rodrigo Rodrigues, te recebo com muita alegria e olha só, atualidades para vocês. E presta bastante atenção, estudante. Vamos sair um pouquinho da guerra que está acontecendo na Ucrânia e colocar o nosso olhar no país que está ali próximo, tá bom? Que é a China. Bom, se você ainda não está ciente da situação, a China é a segunda maior economia do mundo, é o segundo maior PIB do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos e a China está enfrentando um grande confinamento. Um lockdown está acontecendo na China. Em algumas cidades, esse lockdown já dura um pouco mais de um mês. Olha só. E, gente, é confinamento completo. 100% mesmo. Aliás, tem um vídeo que eu já gravei aqui para você explicando o que está acontecendo na China. Então clica aí nesse card que está aparecendo e já dá aquele confere maravilhoso, porque vai ser muito importante você linkar esse conteúdo que nós já gravamos com o conteúdo de hoje, tá? Mas a grande questão aqui do nosso vídeo de hoje é entender como o lockdown que está acontecendo na China está afetando as multinacionais. E se você já é aquela pessoa que está com densidade de conteúdo em geografia, você já está familiarizado com o conceito de globalização. Eu tenho certeza que sim. Se não tiver, não tem problema também, porque aqui no Geo Brasil tem uma aula sobre isso. Aliás, como tem aula aqui no Geo Brasil para você? E a globalização, para ficar mais fácil, mais palpável para você, entenda que é um processo de interdependência, ou seja, uma dependência internacional entre os países, dependência econômica, tecnológica, sustentável, política, social e por aí vai. A grande questão aqui é a dependência econômica, porque nós sabemos que hoje, no mundo globalizado, as economias dependem umas das outras. Isso é fato. E aí, quando você tem na China, pelo menos 31 cidades passando por um bloqueio total ou parcial, afetando diretamente 214 milhões de pessoas, é algo que preocupa a multinacional que está instalada na China. Aliás, quando a gente começa a analisar esse cenário global, essas preocupações, é interessante você avaliar dois pontos, tá? O primeiro, a guerra na Ucrânia. Isso vai impactar diretamente as multinacionais que estavam na Ucrânia e também na Rússia. Você sabe, diversas sanções e diversas empresas falando assim, olha, eu não vou mais colocar a minha empresa na Rússia. Esquece isso, a minha empresa estará fora da Rússia. Isso já gera um impacto. Soma isso ao lockdown, a Covid que está no território chinês, gente, isso é um impacto significativo, tá? Então, a China, você precisa entender que se hoje uma multinacional não está tendo seu principal mercado consumidor na China, se não é o primeiro, muito provavelmente é o segundo. E essas condições sanitárias que a China vem sofrendo hoje estão impactando diretamente os desempenhos dessas multinacionais. E aí você precisa entender que diversas empresas multinacionais instalam fábricas para produzir os seus produtos na China, utilizando incentivos fiscais e principalmente nós sabemos que a mão de obra ultra barata e há um grande exército também de mão de obra na China, o que vai favorecer também esse processo de ter uma mão de obra barata, entre outros fatores que de fato você já sabe. Fato é que essa questão do lockdown, ou seja, isolamento total, confinamento total, está afetando diretamente a cadeia produtiva. E alguns CEOs de diversas empresas já começam a se posicionar, já começam a trazer um cenário que não é, gente, não é, acho que é lógico, né? Não é positivo. Por um exemplo,
A Starbucks, ela coloca pra gente, ó, não temos a capacidade de prever o nosso desempenho lá na China pelo segundo semestre. Então imagina que você tem uma empresa e você não consegue ter previsibilidade sobre as contas da empresa ao longo de todo um semestre. Isso é impactante demais. Só que a gente precisa ir além. Eu dei o exemplo aqui da Starbucks. E eu quero também dar o exemplo de algumas fábricas que existem lá na China, que muito provavelmente você conhece e de repente você tem até um produtão desse na sua deliciosa, maravilhosa residência. Por um exemplo, a Apple já falou que vai sofrer um impacto significativo na cadeia de produção de iPhone. Então você que está vendo esse vídeo pelo seu maravilhoso iPhone 13 Ultra Pro Max Plus Turbo, saiba que a cadeia de produção de iPhone vai sofrer o impacto, segundo o CEO da Apple, cerca de 20 a 30%. E não para por aí. A Microsoft também já falou do impacto que vai sofrer. E a gente vai para o ramo automobilístico, você tem a Tesla, a Volkswagen e a Toyota, falando também que foram forçadas a suspender a sua produção. Você tem um confinamento, você não tem pessoas indo trabalhar, você tem aí a produção sendo paralisada e gerando um impacto profundo na economia dessas multinacionais e também diretamente na economia chinesa, tá? E aí eu te pergunto, estamos passando por um momento onde há um reordenamento, uma nova organização na cadeia produtiva global. A globalização te permite essa interdependência e fato é que a gente começa a perceber, a partir da guerra na Ucrânia, um novo arranjo econômico. Você passa a ter os países do mundo ocidental unidos, numa perspectiva mais forte. Você passa a ter um outro blocão ali, que seria a Rússia, com seus aliados pouquíssimos. Você tem a China ali meio que em cima do muro também, mas a gente não pode esquecer que a China é um país asiático. É um país asiático juntamente com a Rússia, que a maior parte do território da Rússia está em território asiático. E aí, de repente, a gente já começa a olhar ali um outro bloco interessante, Rússia e China. A própria União Europeia já começa a se distanciar lentamente da China. Sinal de alerta. Nós estamos vivenciando um novo arranjo da globalização. E é interessante a gente perceber isso. Essa dependência gigante de países do mundo ocidental em relação à China. E esse lockdown está, logicamente, prejudicando, impactando e gerando um alerta, uma grande preocupação dessas multinacionais que você, como bom brasileiro, com certeza conhece e, de repente, tem aí na sua residência. Fato é que a política Covid-0 na China tem apresentado alguns resultados. Há quem discorde profundamente, mas você sabe que na China não há esse espaço para diálogo, tá? A China tem um regime, sim, autoritário, é um regime socialista de mercado, não tem muito essa negociação de uma democracia que você muito provavelmente está experimentando aqui no nosso território, tá bom? Fica essa análise do espaço geográfico a partir do olhar da geografia e fica aqui também a minha solicitação para você que acompanha o nosso canal, deixar o seu like aqui no nosso trabalho, aproveita que é de graça, deixa o seu like aí, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é top, pessoal, distribui para cada vez mais pessoas. Esse é o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 11, e compartilhe o nosso conteúdo. Teu comentário é importante demais, deixa ele aqui. Eu vou ficando por aqui, uma grande, maravilhosa quarta-feira para você, forte abraço. Parabéns por vir aqui consumir mais um conteúdo importante para você. E vibra a cada aprendizagem assim, ó. Vamos!